Existe um tipo de comodismo que se disfarça de sabedoria. Ele chega com um documentário da Netflix, com caixas de doação para o exército da salvação, com alívio genuíno de quem jogou fora o excesso e respirou pela primeira vez em anos. O minimalismo, como prática de vida, tem os seus méritos. E a ciência, em boa parte, confirma. Ambientes com sobrecarga visual elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Um estudo da Universidade de Princeton demonstrou que a desordem visual, ela compete pela sensação e reduz a performance cognitiva. Center on Everyday Lives documentou que mulheres em lares desordenados apresentam padrões de cortisol consistentemente mais altos ao longo do dia. Mais de 80% dos estudos quantitativos revisados por alguns pesquisadores encontraram correlação positiva entre simplicidade voluntária e bem-estar. Até aqui, o argumento minimalista se sustenta. O problema começa onde a ciência também começa a se complicar. Porque existe uma diferença que raramente é nomeada. A diferença entre eliminar o ruído e eliminar o brilho. A neurociência da beleza, um campo chamado de neuroestética. Scruton, que gosto muito, já intuía filosoficamente. Ambientes esteticamente ricos ativam as vias dopaminérgicas do cérebro, aumentando a motivação e a sensação de bem-estar. Pesquisadores da Universidade de Londres demonstraram que contemplar beleza libera dopamina nos mesmos circuitos ativados pelo chocolate, pelo exercício físico, aquilo que você gosta. A beleza não é decoração, é nutrição neurológica. Quando a casa perde o brilho, quando os quadros saem, as flores desaparecem, as texturas são substituídas por superfícies neutras e as prateleiras ficam curadas a ponto de parecerem um showroom, não é só o visual que empobrece, é a química. A casa que não aceita bagunça, não aceita também o cheiro da comida que ficou ali cozinhando, o vaso que alguém trouxe numa tarde qualquer, a flor que você ganhou sem explicação, a carta escrita à mão que ninguém jogou fora porque não deveria ser jogada. E isso tem consequências mensuráveis. O mecanismo é bioquímico. As flores ativam dopamina, serotonina e a ocitocina simultaneamente. A ocitocina, em particular, é o hormônio do vínculo, o mesmo liberado no contato físico, no olho, no gesto que exige esforço humano para existir. Uma mensagem digital não faz isso. Não porque seja menos sincera, mas porque o cérebro processa de forma diferente. O bilhete escrito à mão ativa circuitos de processamento emocional muito mais profundos, exatamente porque carrega evidência de presença, o tempo que alguém gastou, a pressão da caneta, a imperfeição das nossas letras. O esforço é a informação. Numa cultura que eliminou o esforço como virtude, o gesto perde o sentido antes de ser recebido. Roger Scruton dizia que a beleza e o sagrado são duas portas que abrem para o mesmo espaço. E nesse espaço encontramos o nosso lar. Para ele, a beleza não era opção estética, era condição de pertencimento. Uma casa bela não é aquela que impõe uma visão ao habitante. É aquela que contém, que diz, você pertence aqui. Que acumula a história de quem a vive sem envergonhar-se disso. Scruton foi implacável com a arquitetura modernista pelo mesmo motivo que podemos ser críticos de movimentos radicais como o minimalista. Ambos propõem que o ser humano se adapte ao espaço, em vez de o espaço se dobrar ao ser humano. Chesterton, outro ator que eu sou super fã, décadas antes já havia dito o que precisava ser dito com a brutalidade poética que era a sua marca. O lar não é o único lugar domesticado no mundo de aventura. É o único lugar selvagem no mundo de regras e tarefas fixas. Para Chesterton, a casa era o lugar de desordem criativa, do excesso afetivo, do acúmulo que conta a própria história.
Ele desconfiava profundamente de qualquer filosofia que prometesse uma libertação através da simplificação, porque dizia: o que se simplifica primeiro são sempre as coisas que realmente importam, embrulhadas na justificativa que são supérfluas. Você sabe o que eu estou falando. O supérfluo de Chesterton, a cereja, o pão, a lareira, as flores, acrescentaria. O cartão de aniversário, o objeto feio que a avó deu e que ninguém consegue jogar fora. Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, já citei ele algumas vezes, levou isso para a filosofia do habitar. A casa não é a estrutura, é o continente do devaneio, da memória e do ser. A casa é o nosso primeiro universo, um cosmos real em todo o sentido da palavra. Quando tornamos a casa eficiente demais, quando ela para de guardar e começa apenas a funcionar, perdemos o lugar onde o inconsciente se ancora. Ficamos literalmente sem onde morar, mesmo habitando. E aqui acredito que chegamos ao nó mais difícil. A pesquisa mostra que o minimalismo se beneficia mais em pessoas de baixa renda e mais velhas. Não porque sejam mais sábias, mas porque, para elas, a simplicidade é uma libertação de um peso real, não a adoção de uma estética. A voluntariedade é o elemento crítico. Escolher menos, vindo de um lugar de abundância prévia, tem efeitos psicológicos diferentes de sermos ensinados que menos é melhor por um mercado que vende a ideia de menos como produto premium. O que os documentários sobre minimalismo raramente dizem é que a correlação positiva entre simplicidade e bem-estar desaparece quando controlamos para a variável de escolha genuína. A pessoa que jogou fora as coisas porque a vida ensinou a não se apegar tem um tipo de leveza. A pessoa que jogou fora as coisas porque um influenciador disse que essa atitude a tornaria mais livre tem outro. E frequentemente, alguns meses depois, já está comprando novamente. Mas agora, com curadoria. O problema não está no vaso, não é a flor, não é a pilha de livros que ninguém vai ler, mas que ficam porque ficam. O problema é a relação que temos com eles. E mais ainda, o que acontece quando os removemos sem ter nada para colocarmos no lugar. Não objeto, presença, ritual, textura de vida. Ivan Illich, em Ferramentas para a Convivialidade, alertou que as sociedades modernas tendem a substituir a riqueza das relações pela eficiência dos sistemas e chamou isso de empobrecimento disfarçado de progresso. Não precisamos de muito para viver, mas precisamos de densidade. A casa densa não é a casa cheia de coisas, é a casa cheia de rastros. De quem viveu, de quem amou, de quem mandou flores numa terça sem motivo, de quem escreveu o nome errado no envelope, mas mesmo assim resolveu seguir em frente. Uma vida onde tudo é facilitado, digital e sem atrito, perde gradualmente o vocabulário do gesto. E o gesto é o que nomeia o outro como real, como presente. Como alguém por quem vale a pena o esforço analógico de escrever à mão, de escolher uma flor, de ir até o correio. Quando a casa não aceita a bagunça, ela deixa de aceitar a vida. E a vida, a neurociência, agora confirmam que os Cruto e Chesterton já sabiam pela intuição. Não é compatível com a asepsia. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês todas as minhas fontes de pesquisa, mas eu gostaria muito de entender o que vocês acham, se concordam ou não. Estou super aberta a críticas e esse desenvolvimento humano que as pessoas estão deixando de lado.